tem levantado, né? Lá na cidade de São Paulo. E com certeza nós tivemos lá alguns momentos juntos, e nós estávamos falando sobre o trabalho da Web Gospel, tudo que o Senhor tem feito através desta rádio. Tem alcançado pessoas no Brasil inteiro e também fora dele, né? E ele ficou surpreso, né? O Lucas ficou surpreso da quantidade de e-mails que nós recebemos, dos pedidos de oração do Brasil inteiro e fora dele, das pessoas pedindo oração. Continuamos ainda recebendo, né, os pedidos de oração, as pessoas que estão sendo aí colocadas nesse nosso propósito de orar por essas pessoas. Amém? Tá bom assim tá bom. Vamos abrir então a Bíblia em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 10. Amém? Gênesis 2, 10. Vamos lá? Diz assim: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro desta terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circula a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é Eufrates. Amém. Somente até aqui. Por favor, os irmãos podem assentar. A palavra de Deus, tanto o primeiro livro que nós temos na Bíblia, que é Gênesis, como o último livro da Bíblia, que é Apocalipse, os dois falam de um rio. Os dois falam de um rio. Aqui diz que, no versículo 10, diz assim: e saía um rio do Éden para regar o jardim. E Apocalipse fala assim: e do trono de Deus e do Cordeiro saía um rio que atravessa a cidade santa. E eu vou falar um pouquinho desse rio hoje, dessas águas preciosas, dessas águas misteriosas, que é a água da vida. O Senhor Jesus, ele disse: aquele que tem sede, vem a mim, e eu darei de graça da água da vida eterna. E aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. O que significa isso? Por outro lado, Jesus diz aquela parábola do rico e Lázaro, que morre o rico e morre também aquele homem chamado Lázaro, que era um morador de rua, um homem que não tinha nem uma casa, não tinha onde reclinar a sua cabeça. Um homem que viveu uma vida de tanta miséria, de tanta necessidade daquilo que é básico. Mas Jesus disse assim: quando os dois morreram, o que acontece? Aquele que não tinha nada, mas ele tinha algo importante. Por quê? Porque ele ficou junto no seio de pai Abraão. Enquanto que o outro, que tinha tanta coisa, tinha bens, tinha carro, tinha família, tinha de tudo, mas não tinha o mais necessário.
Porque de onde ele estava em tormento. E ele clamava: não pode este homem que está aí vir até aqui, molhar o dedo na água e trazer o seu dedo, a ponta do dedo molhada, para colocar na minha língua, para que a minha alma se refrigere. E disse: não tem jeito, porque nós estamos aí, você está aí do outro lado, e entre nós existe um grande abismo que nos separa. Então, nós entendemos que a palavra de Deus nos mostra que aquele que beber da água da vida, rios fluirão do seu interior. Uma fonte nascerá no seu interior, uma fonte que jorra para a vida eterna. O que significa que nós não teremos sede. Por quê? Porque nós provamos da água misteriosa, da água da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. E quando nós provamos desta água, ou seja, Jesus disse: todo aquele que tem sede, vem a mim, e eu darei a água da vida eterna. Então, quando nós temos um encontro com o Senhor, assim como a água tem um encontro com a terra seca e sedenta, e faz a terra brotar, frutificar e florescer, assim nós necessitamos, a nossa alma, a nossa vida necessita do Senhor Jesus Cristo, crendo que Ele é o Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que Ele veio a este mundo para dar a sua vida, para que nós pudéssemos ser alcançados pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu poder, para podermos ter a vida eterna, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Hoje eu quero falar um pouquinho então deste rio, que está escrito aqui no livro de Gênesis capítulo 2, versículo 10. Este rio é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: quem tem sede, vem a mim, e eu darei da água da vida. Ele tem a água da vida, Ele é a água que mata a nossa sede. Por onde esse rio passa, Isaías fala muito isso: o deserto frutificará e se tornará um pomar. Por quê? Porque eu, diz o Senhor, derramarei água sobre esta terra seca, e farei essa terra produzir, frutificar. Sabe, o Senhor estava dizendo na sua palavra, através do profeta: eu derramarei sobre a terra a água, que é o Senhor Jesus Cristo. A terra seca somos nós somos a terra seca, mas quando essa água chega em nós, nós frutificamos, nós passamos a frutificar. E que frutos são esses que nós damos? É o fruto do Espírito Santo, o fruto do Espírito, a bondade, a fidelidade. Nós produzimos a mansidão, a temperança, o domínio próprio, a fé. São tantas coisas que nós alcançamos através dessa água que desce na terra seca e faz ela frutificar. E o curioso que aqui diz que existe um rio, um único rio. Está aqui no versículo de número 10. E saía quantos rios? Um rio. Diz a palavra. Só existe um. Só existe um. Jesus deu o seu único filho, o unigênito. Só existe um, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Redentor. Ele é aquele que desceu e se fez carne e habitou entre nós, para que nós tivéssemos a vida e tivéssemos a vida com abundância. Ele disse: o ladrão veio para roubar, para matar e para destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Só existe um Filho de Deus, que é o Senhor Jesus. Aí diz a palavra aqui, continuando: e saía um rio para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. 4 braços. O rio é Jesus, e os 4 braços,
que passam para irrigar a terra são os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. São os evangelhos que são pregados em toda a face da terra. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crer e for batizado será salvo. O evangelho que nós anunciamos é o evangelho de salvação, porque ele retrata o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É ele que testifica, é ele que faz a declaração, é ele que faz o testemunho da manifestação do poder de Deus, do poder da salvação, do poder da libertação, porque ele cura, ele salva, ele liberta, ele transforma, e a promessa que ele voltará para buscar o seu povo e para buscar a sua igreja, aquela que ele amou, aquela que ele comprou e aquela que ele entregou a sua vida e com o seu sangue comprou para que tornássemos filhos de Deus. Bendito é o nome do Senhor, grande é o nome do Senhor. Mas eu quero falar desses 4 braços, porque um rio ele abre 4 braços. O primeiro, por nome de Pison. A palavra Pison significa plenitude, totalidade, crescimento, aumento. Significa que o evangelho, como disse o apóstolo Paulo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Significa que esse evangelho, ele tem crescimento, ele tem aumento. Por quê? Porque ele vem na sua plenitude. Essas águas trazem plenitude para alcançar, para aumentar, para fazer crescimento. Então, o evangelho diz respeito ao pai, diz respeito à mãe, diz respeito aos filhos, diz respeito aos netos e à sua geração e à sua descendência. Significa que o Senhor, ele deu a sua vida não somente para os que estamos vivendo agora no nosso tempo, no nosso século, mas por aqueles que ainda vão nascer, por aqueles que ainda virão a existir neste mundo dos viventes, mas também, através do mesmo evangelho, através da mesma pregação, eles receberão o perdão e a salvação do Senhor Jesus Cristo. Este aumento significa que ele não tem fim, significa que o evangelho é pleno, significa que o evangelho salvou no passado, salvou nos dias dos apóstolos, salvou no dia de Pedro, de Tiago, de João, salvou no dia de Paulo, no dia de Silas, de Barnabé. O evangelho que salvou nos dias de Finney, o evangelho que salvou nos dias de John Wesley, o evangelho que continua salvando no mesmo dia de hoje. Por quê? Porque ele é pregado na unção e na autoridade do Espírito Santo, e o Senhor está confirmando a sua palavra. Por quê? Porque o evangelho, ele é autêntico, porque o evangelho é verdadeiro, porque o testamento é verdadeiro. A palavra de Deus fala assim, que um testamento só tem valor quando o testamentário morre. Enquanto ele tem vida, o testamento ainda não pode ser vigorado, mas quando ele morre, aí o testamento tem valor, o testamento tem importância, o testamento passa a vigorar. A partir do momento que Jesus estava na cruz e disse: Pai, está tudo consumado, significa, entregou o seu espírito a Deus, ele morreu, e significa que o evangelho passou a ser o poder de Deus, passou a ser a manifestação dos céus e da glória de Deus na vida de todo aquele que crê. Por isso que Jesus disse: os sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, colocarão as mãos sobre os enfermos. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e ele será eternamente. Essa é a plenitude da glória do Senhor pelo século dos séculos, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Havia um outro rio, um outro braço, o mesmo rio, mas saindo um segundo braço, que chamava-se Geom. E Geom
significa corrente forte. Corrente forte. Um rio de correntezas fortes. Eu só quero deixar bem claro que o rio Pison que nós acabamos de falar é aquele que ele vai regar terras e traz ouro, riquezas, preciosidades. O Senhor quer deixar bem claro aqui que por onde esse rio passar, por onde essas águas passarem, haverá riquezas, coisas preciosas. Significa que Ele transforma coisas e faz coisas ter valor, fazem coisas ter importância. Talvez aquela pessoa não tenha mais valor para a sociedade, talvez aquela pessoa que não tenha mais valor para a sua família, talvez as pessoas dizem, isso aqui já não tem valor nenhum mais, por causa que não tem mais um caráter, porque ele não tem mais responsabilidade, perdeu a sua dignidade. Mas este rio, por onde ele passa, ele traz riquezas de ouro, de coisas preciosas, de coisas ricas e de coisas valiosas. Por quê? Porque ele transforma, porque são águas que transformam, águas transformadoras. E por onde passa, Jesus disse, eis que eu faço nova todas as coisas. Esse é o evangelho, de alcançar o pecador, de alcançar o fraco, o perdido, de alcançar aquele que está caído, aquele que não tem mais força, não tem mais vigor, mas o Senhor o coloca de pé e torna-se precioso aos olhos de Deus. A sua vida é preciosa aos olhos de Deus, como ouro, como ônix e como coisas preciosas. Assim é a minha alma e a sua aos olhos do Senhor. Por isso que esta plenitude significa transformação, significa riquezas. A riqueza maior, sabe qual é a riqueza maior? Sabe qual é a riqueza maior? É ter o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Essa é a maior riqueza. A Bíblia fala assim, que uma alma vale mais do que o mundo todo. Você pode falar, hoje eu não tenho uma moeda, um centavo no meu bolso, mas você ainda vale mais do que o mundo todo, porque você teve um preço, e o seu preço foi o sangue do Senhor Jesus na cruz do Calvário. E o segundo rio, que é o Geom, ele que tem corrente forte, força, significa que ele varre, significa que por onde ele passa, é como aquelas enchentes que dão, e conforme ela vai transbordando, ela vai levando tudo que tem na frente. Ela vem com força, ninguém segura a força das águas. Quando a gente vê, às vezes, infelizmente, alguns estados, às vezes temos enchentes e tantas coisas, que por onde passa a força daquelas águas, elas vão levando, elas vão arrastando. Por quê? Porque a água tem força. A água, a correnteza, ela empurra, ela arrasta, ela leva. Assim é esse segundo rio. Significa a força, o poder. Significa que o Evangelho traz o poder. Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. É a salvação para que o pecador seja alcançado. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder. Significa o poder de Deus, significa a autoridade que o Senhor nos concede. O maior poder que existe sobre a face da terra está no nome do Senhor Jesus Cristo, porque diante do nome dele cai principados e potestades e todas as forças do inferno. Ele nos dá poder para pisar em escorpiões, em serpentes e em toda a força. Sabe por quê? Porque Jesus disse, eu vou para o Pai, mas o Espírito Santo virá sobre vós, e vocês receberão poder, e virá sobre vós poder. E quando nós temos o poder do Espírito, temos o nome do Senhor Jesus, e quando declaramos o Evangelho de Jesus Cristo, na autoridade e no poder do Espírito Santo, a palavra de Deus fala, vai cair 1000 ao teu lado, e vai cair 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, diz a palavra do Senhor. O Senhor é poderoso, Ele é digno de ser louvado, de ser adorado e de ser exaltado. Aleluia. Tem mais uma coisa.
O terceiro braço chama-se tigre. E essa palavra representa, significa aquele que é estreito e rápido. Existem duas coisas. Primeiramente, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o Senhor Jesus disse assim: existem dois caminhos. Dois caminhos. Existe um caminho que é largo, existe um que é estreito. O caminho largo é caminho de morte. Quem disse isso foi Jesus. E o caminho estreito é o caminho da vida. Ele é estreito, e quando a gente fala assim, começa a pensar num caminho estreito, a gente já pensa num trilho. Sabe aqueles trilhos? No meio do mato tem aqueles trilhozinhos para passar. E na sua volta tem espinhos, porque ele disse: tem espinhos. Então você fala assim: meu Deus, andar num caminho apertado e cheio de espinhos, eu acho que é um caminho que a gente pisa, fecha o olho e pisa nos espinhos e crava nos nossos pés. E para a gente mudar o passo e pisar, a gente vai pensar para pisar de novo, porque será que alguém consegue correr no meio dos espinhos? Será que alguém, quando a gente anda e a gente está machucando os pés, a gente pisa devagar, pisa com cuidado, pisa com vontade de não querer pisar, mais com vontade de ficar parado no lugar do que com vontade de andar? Não é assim? Poderia ser assim, mas não é assim a verdade, porque o caminho estreito, ele tem espinhos, mas aqui diz assim: ele é estreito, mas ele é rápido. Ele é rápido. E alguém fala assim: mas como pode ser estreito e rápido? Eu quero dizer uma coisa: este estreito, o fato de ser estreito, significa renúncia. Significa, Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E a coisa mais difícil que existe é a gente negar a gente mesmo. A coisa mais difícil é quando a gente tem que tomar uma escolha, uma decisão. Quantas vezes eu já tive que tomar uma decisão na minha vida e pensei muito, e orei bastante para tomar essa decisão, porque eu falei: peraí, tem que pensar lá na frente como é que vai ser. Tem que pensar em tomar uma decisão hoje para não sofrer muito lá na frente. Não é assim que a gente pensa? Porque conforme a minha decisão que eu tomo hoje, o sofrimento lá na frente vai ser pior. Não é assim que a gente pensa? Porque a gente acha assim que se a gente escolher certo, a gente se dá bem. Se a gente escolher errado, a gente se dá mal. Mas sabe qual é a maior escolha que nós fazemos na nossa vida? É a escolha de entregar a nossa vida para Jesus. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o restante Ele fará. É quando a gente começa a pensar: como é que eu vou fazer depois? Se eu perco isso, como é que eu faço? Se eu abro mão disso, como é que eu faço? Se eu deixo disso, como é que eu faço? A gente só tinha que falar assim: Senhor, eu estou deixando isso por amor de Ti, e sei que o Senhor fará o melhor para mim. Amém? Mas a gente não pensa assim. Mas temos que pensar dessa maneira. Porque estreito significa temos que tomar atitudes. Significa não tem muita opção às vezes. Significa que nós temos que descartar a opção. Apóstolo Paulo disse: nós temos que despojar coisas do velho homem. E depois Paulo disse assim: aquilo que eu tinha por ganho, joguei fora. Aquilo que era importante demais para mim, desfiz. Por quê? Porque o meu coração estava posto no Senhor Jesus. E para segui-lo, tudo aquilo que me impedia de seguir, eu me despojei, eu desfiz, eu desisti.
para que eu pudesse alcançá-lo. Tem coisa na nossa vida que é peso. E quanto mais, não é o caminho que é difícil de andar, é o peso que nós carregamos que dificulta a nossa caminhada. Agora, por outro lado, ele é caminho estreito, mas ele é rápido. O rio chama-se Tigre, porque ele é estreito, mas ele é rápido. A palavra de Deus fala assim, que o Senhor Deus faz, dos seus ministros labaredas de fogo, dos seus mensageiros ele faz como vento. O que é mais rápido? Nós temos o vento e nós temos o fogo. Nós temos o vento, temos o fogo. Irmão Valdir, alguém precisa ser atendido aí, por favor. Então, o que nós temos que entender? Nós temos que entender que o vento, quem segura o vento? Quem acompanha o vento? Ninguém. E o fogo? O fogo também é difícil de alcançar. Quem vai apagar fogo sabe disso. Ele vai batendo aqui, ele vai pulando lá, ele vai batendo lá, ele vai pulando lá. Mas é difícil controlar o fogo. É difícil você alcançar o fogo. É difícil você... Porque o fogo é rápido demais. É isso que Deus quer fazer dos seus ministros, da sua igreja. Por isso que Jesus disse, não comece nada, até que venha sobre vocês o poder do Espírito Santo. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, orando, buscando a presença do Senhor. De repente, ouviu-se um vento impetuoso. O som do quê? De um vento. Ninguém pode segurar. E de repente, entre eles distribuiu línguas de fogo. Significa, o Senhor, o Evangelho tem que ser pregado e tem que ser anunciado. E os seus ministros são como labaredas de fogo, e os seus mensageiros são como vento. Rápido, a rapidez. Nós somos tão rápido, mas tão rápido, mas tão rápido, que o diabo não pode nos alcançar. Sabe por quê? Como diz a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 40. Correrão, não se fatigarão. Voarão com asas como de águias. É a velocidade. O Evangelho, ele é veloz. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque existe uma nação, existe uma geração que está morrendo, que está deixando de viver, e eles precisam saber que Jesus é o Senhor da vida deles. Por isso, este rio tem que correr. Este rio que leva esta água preciosa da vida tem que ser rápido. É isso que o Senhor espera da sua igreja, a rapidez de cada um de nós. Hoje nós temos tanto meio de comunicação, nós temos rádio, televisão, internet, nós temos satélites, nós temos tanta coisa, mas naquele tempo não existia nada disso. E quando eles receberam o Evangelho, a palavra de Deus diz, e eles iam de casa em casa e levavam a palavra de Deus, anunciavam o Evangelho, e todos os dias pessoas iam sendo alcançadas e salvas, e crescia o número daqueles que iam se convertendo, que iam recebendo o perdão de Deus. Por quê? Porque o Evangelho tem poder, ele tem força. O Evangelho tem velocidade para alcançar o coração, para alcançar vidas, para salvar pessoas. Existe mais um rio, que chama-se o rio Eufrates. O rio Eufrates, mais um braço desse mesmo rio que leva a mesma água. É a mesma água, depois ela abre 4 braços. E o quarto, Eufrates, que significa doce, fértil. Significa aquilo que frutifica. Esse rio descia
e as águas desciam. Era uma planície que as águas pairavam, enchia aquele lugar. Aquele lugar estava umedecido e era um lugar rico em frutos, rico em produzir frutos. Jesus disse: não foi você quem escolheu a mim, mas foi eu quem escolhi a vós e vos nomeei, para que deis fruto e o vosso fruto seja digno de arrependimento. Geom, águas correntes fortes, e ele descia para Cuxi, que hoje é Etiópia. Significa: o Evangelho pode salvar aqueles que estão sem Cristo, pode salvar aqueles que não têm aliança, pode chegar aonde, mas lá não existe comida. O Evangelho traz riqueza. Por quê? Porque é o poder de Deus. O Evangelho de Deus supre necessidades. Senhor, essa multidão está sem comer, como é que nós fazemos? O que tem aí? 5 pães e 2 peixes. Tá bom, isso basta. Vocês vão multiplicar, vocês vão distribuir. Mas Senhor, isso não tem muito sentido, não tem muita lógica. Vai distribuindo para a multidão, vai picando, vai rasgando os pães, vai enchendo os cestos. Eu nunca vi isso. Multiplicam os peixes, multiplicou os pães, multiplicaram os cestos. Todo mundo, aquela multidão comeu, se alimentou. Sobraram 12 cestos cheios de pães. Eu já contei aqui daquela missionária que teve na África, missionária Jô. Teve na África e chegaram lá e eles fazem uma comida que é tipo de um fubá assim, que é branco, que eles cozinham aquilo, faz aquela massa e eles comem aquilo. Faz tipo de uma sopa lá, mais ou menos, sei lá como que é. Diz que não tem gosto de nada, não tem sabor de nada, não tem tempero, não tem sal, não tem açúcar, não tem nada, apenas enche o estômago. É disso, nós chegamos ali e cozinhamos, e a hora que entrou aquelas crianças na fila, ela olhou a panela e olhou a fila das crianças e disse assim para a pastora que estava com ela, falou: pastora, não vai dar, é muita criança para pouca comida. E a pastora bateu no ombro dela e falou assim: minha filha, sempre dá, vem orar comigo, enquanto vão servir as crianças, nós vamos dobrar o joelho e vamos orar. Ele disse: quando chegou a última criança da fila, acabou a comida. Aí no dia seguinte, esparramou a notícia que tinha comida no acampamento, e a fila aumentou. A panela era a mesma, a porção era a mesma e a fila era maior. Ela disse: ontem deu, mas hoje não vai dar, porque aumentou. E ela disse: sempre dá, vamos dobrar o joelho. Enquanto o último não for servido, nós não paramos de orar. E começaram a orar. A última criança recebeu a última refeição, deu. Mas no terceiro dia aumentou mais a fila, e a panela era a mesma, a comida era a mesma. E ela disse: dobra o joelho e ora, porque enquanto o último não for alimentado, nós não vamos tirar o nosso joelho do chão. E no 4º dia, não preciso dizer que a fila aumentou mais ainda. Mas enquanto o último não foi alimentado, eles não tiraram o joelho do chão. As lágrimas caíram e os pratos se encheram, e aquelas crianças foram alimentadas. O que eu quero dizer com isso? O Evangelho tem poder, o Evangelho multiplica, o Evangelho ele traz, ele é doce e fértil, significa frutifica, ele é abundante. O Senhor opera, o Senhor move, o Senhor transforma, o Senhor faz coisas novas, o Senhor enche, o Senhor multiplica, Ele transborda, Ele faz coisa nova. Aonde está a tristeza? Diz lá em Isaías 61: tirarei de vocês
roupas de luto e colocarei roupas de júbilo e de louvor. Tirarei a tristeza e colocarei o gozo, o júbilo. Tirarei de vocês tudo aquilo que está, doença, enfermidade, colocarei cura. Sabe que tinha como resultado? Aquela missionária disse assim: a gente levantava de manhã, aquele povo estava cantando e adorando o Senhor. Passava o dia cantando e adorando o Senhor. Escurecia cantando e adorando ao Senhor. E às vezes nós íamos dormir, eles ainda estavam cantando e adorando ao Senhor. Disse, teve dia de ter 12, 14, 16 horas de louvor e adoração. E já viu aquele povo cantar? Eles cantam, bate palma e dança para lá e dança para cá e faz ali gestos, fazem coreografia e tanta coisa mais, né? A palavra faltou, né? Mas é júbilo, alegria, a manifestação de Deus, o poder de Deus, o Espírito de Deus agindo, atuando e manifestando. Irmãos, esse é o poder do Evangelho, que leva aos 4 cantos da terra, porque tem pessoas que precisam de um alimento, mas pessoas que precisam de paz. Tem pessoas que têm dinheiro, tem pessoas que não lhe faltam nada. Como já fui orar em casa de pessoas que ele andava em carro importado, ele tinha um, a esposa tinha outro. Ela disse assim, mas as minhas noites são em claro, porque eu não posso dormir. Posso tomar um remédio, medicamento, calmante, qualquer coisa, mas nem assim eu durmo. Não tem dinheiro que faça. Mas como é que faz uma receita boa para dormir? O salmista dá, em paz eu deito, fecho o olho e durmo, porque o Senhor me faz descansar em segurança. Aí diz, acordei, dormi, acordei, porque o Senhor me faz descansar em segurança. O que eu quero dizer para você, que o Evangelho de Jesus Cristo cura, o Evangelho de Jesus Cristo salva, o Evangelho de Jesus Cristo liberta, o Evangelho de Jesus Cristo transforma, o Evangelho salva e faz o homem uma nova criatura. Basta nós buscarmos e cremos no poder do Evangelho. As multidões vinham ter com Jesus e eles queriam se atirar em Jesus, tocar nas vestes dele. Por quê? Porque tem virtude, é fonte de unção, é fonte de poder, é fonte de virtude. E todos que tocavam eram curados. Todos que tocavam eram curados. E ele só dizia assim, foi a tua fé quem fez isso por você. Foi a tua fé, você acreditou, você creu. Tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê. E se nós acreditarmos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que precisa da graça e da misericórdia do Senhor. Vamos colocar de pé nesse instante. O Evangelho é o poder de Deus. Existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Existe um rio cujas correntes alegram por onde ele passa, pelo deserto, por terras secas. A árvore pode estar morta, mas quando essas águas tocarem na raiz dessas águas, dessas árvores, ela brotará e ela florescerá e ela frutificará. Esse é o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Desceu, viveu, morreu, ressuscitou, foi elevado aos céus, está sentado à destra do Pai e tem todo o poder em cima dos céus, em cima da terra e embaixo da terra. Estamos falando de Jesus, do Messias, do Filho de Deus, do único que podemos crer e ter convicção que Ele é o Senhor absoluto, o Rei das nações, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E Ele quer te abençoar nesta noite.
Feche os seus olhos, por favor, curve a sua cabeça. Permita agora que este rio passe por você. Deus vai fazer coisas incríveis nessa noite. As águas vão passar por você e vão arrastar doenças e enfermidades. Vão arrastar tudo aquilo que está te oprimindo, te angustiando, porque traz libertação. Ele vai varrer, Ele vai limpar, Ele vai empurrar tudo aquilo que está entulhando, tudo aquilo que está prendendo, tudo aquilo que está fazendo um fardo sobre a sua vida. As águas fortes, as correntes vão levar para bem longe e fazer grande libertação. O Senhor te cura nesta noite, o Senhor te salva, o Senhor liberta a sua casa, a sua família. Apenas creia que o Evangelho é o poder de Deus. Fale com Deus nesse instante, glorifique o nome do Senhor, receba o poder que o Senhor tem para dar sobre você hoje. O Senhor quer dar poder do fogo, do espírito, do vento sobre a sua vida. O Senhor quer levantar ministros, o Senhor quer levantar mensageiros como fogo e como vento nesta noite. Ó poderoso Deus, Pai Santo, Deus eterno, Criador dos céus e Criador da terra, Tu és o Deus em cuja presença nós estamos. Ó Deus, bendito é o Teu nome, Senhor. Queremos agora buscar a Tua face, buscar, Senhor Deus, a Tua presença e o Teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que a Tua bênção, a Tua unção, a Tua virtude, o Teu Espírito, Senhor, venha encher, venha tocar, venha renovar, venha curar, venha salvar. Oh meu Deus, alcança, Senhor, pessoas, vidas, famílias, todos aqueles que precisam da Tua graça e da Tua misericórdia. Oh, que o Teu poder venha alcançar, que este Evangelho santo e precioso venha tocar no coração de todo aquele que crê. Em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos a cura, a libertação, a bênção, a vitória, o milagre sobre esta vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, traz salvação, traz restauração, traz redenção, traz livramento, traz, Senhor, novo nascimento, traz, Senhor, transformação de vidas, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus poderoso, faz milagres nesta noite, Senhor. Que cada vida que chegou aqui hoje, Senhor, saia daqui hoje, Senhor, transformada pelo poder do Teu Espírito Santo. Oh meu Deus, seja alcançada pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Receba cura, receba libertação, receba a unção do Espírito Santo, receba o mover dos céus agora na sua vida. Oh Deus poderoso, opera abundantemente na vida de todo aquele que crê. Oh, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Repete comigo, diga: Senhor meu Deus, que as águas deste rio possa passar na minha vida, na minha família. Passa agora, curando, libertando, salvando, restaurando e transformando, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus,
a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Por favor, cumprimente, salve uns aos outros na paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém.